Olá, igreja, eu sou o Ivonaldo, sou um discípulo de Jesus Cristo, lutando, contra algumas áreas da minha vida que a cada dia me fazem refletir sobre a minha necessidade de ser dependente de Jesus Cristo, porque sozinho eu não consigo. Deus nos chamou para sermos seus servos. Qual é o teu querer? Essa música pergunta. Aliás, ela dá uma resposta, Esse é o meu querer. Qual é o teu querer? Ser guiado pela tua própria vida, pela tua vontade, ou ser guiado por Deus, ou fazer a vontade de Deus, de Jesus Cristo? Qual é o nosso querer? Você já parou para pensar nisso? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer, te bendizer. Nós queremos, Senhor Deus, continuar nesse ambiente de adoração. E agora, Senhor Deus, permitindo que o Teu Espírito se comunique conosco através da Tua palavra. O Senhor tem algo a falar aos nossos corações. E eu te peço nesse momento que o Teu Espírito possa ter total liberdade para falar conosco nesse momento. Essa é a oração que eu te faço no nome do Teu Filho amado. Irmãos, nós temos falado sobre a influência, poder da influência. Isso nos traz muitas reflexões. E quando a gente vai para o conceito de influência, inclusive já falei aqui, da última vez que preguei, eu disse que influência é uma ação. É uma ação. E a palavra influência é um verbo. E o verbo indica uma ação. E quando a gente pensa em ação, vem à nossa mente aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia. Diariamente a gente realiza várias coisas. São várias ações realizadas durante o dia. Comer, falar, vestir, andar, trabalhar, ensinar, amar, ajudar. Muitas ações nós desenvolvemos durante o dia. Mas vocês sabiam que nem toda ação serve como ponto de influência? Nem toda ação gera influência. Principalmente quando estas ações elas estão voltadas para o meu ego, para a minha vontade. Influência diz respeito a algo que sai de mim e que, de alguma forma, atinja a pessoa que está ao meu redor. Ou seja, quando ela sofre o efeito daquilo que eu faço, ela é influenciada. Mas quando as minhas ações, elas se voltam unicamente para mim, para a minha vontade, para o meu querer, eu ignoro as pessoas que estão ao meu derredor. Um exemplo muito claro na Bíblia é Jonas. Quem aqui conhece, aliás, quem nunca leu aqui a história de Jonas, o profeta? A Bíblia diz que Deus falou para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive. Eu quero que você vá até aquela cidade e leve a minha mensagem àquele povo. Ou seja, em outras palavras, Deus disse para Jonas: Jonas, vá até Nínive e influencie aquele povo com a minha palavra. O texto diz que Jonas, ele não obedeceu aquilo que Deus pediu para ele fazer.
ele foi para outra direção. Ele buscou fazer aquilo que o deixava mais confortável. Ele buscou fazer a sua vontade. Pegou um barco e foi para outro lugar. Ou seja, a ação de Jonas, ela visava apenas o seu bem-estar, a sua vontade, o seu querer. Ele não queria ir para aquela cidade. E ele então resolve fazer a sua vontade. Nós vivemos em um mundo, irmãos, onde as pessoas cada vez mais, nós cada vez mais temos nos tornado egoístas. Você já parou para pensar que a construção e as ações do nosso dia a dia, em sua maioria, estão voltadas para nós, que dizem respeito ao meu bem-estar, ao seu bem-estar, às nossas coisas, o nosso futuro. É incrível que em 2 Timóteo 3, 1 ao 2, Paulo nos faz um alerta. Na verdade, ele fala uma verdade que, de alguma forma, tem se concretizado nos últimos dias. Paulo diz: mas você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Em outra tradução diz: serão amantes de si mesmo. O que é uma pessoa amante de si mesmo? É uma pessoa que só pensa nele. É uma pessoa que busca viver em função dele, das suas coisas, da sua vontade, do seu querer, do seu bem-estar. Vivemos em uma cultura amante de si mesmo. Uma geração voltada para o individualismo, o egoísmo, o hedonismo. E isso se torna cada vez mais presente na vida, por exemplo, dos jovens. Cada vez mais o jovem se torna amante de si mesmo. Preocupado só consigo mesmo, com as suas coisas, com o seu mundo. É muito comum a gente ver hoje muitos jovens vivendo num isolamento, alienados, dentro de uma bolha, vivendo em função simplesmente dos seus projetos, do seu querer, da sua vontade. Uma geração sem a capacidade de influenciar, que tem perdido essa capacidade de ser influência, mas tem sido facilmente influenciado por qualquer coisa, pela coisa mais fútil. Por que Jesus se tornou uma grande influência? Por que a figura de Jesus até hoje, ela influencia a vida de muitas pessoas? Sabe por quê? Porque as ações de Jesus estavam voltadas para fora. Jesus viveu para as pessoas, não somente para si mesmo. Quando a gente olha para aquele texto bíblico que diz que ele deixou a sua glória, ele abriu mão de si mesmo, do seu status, da sua glória, para se tornar um homem, para viver como um homem, para viver em função das pessoas, do próximo. Jesus viveu para nós e por nós. Ele abdicou, ele abriu mão. Por que personagens importantes da história, como Mandela, Luther King, Madre Teresa de Calcutá, se tornaram figuras influentes, lembradas até hoje? Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas viveram para o próximo. Eles assumiram a causa dos outros, lutaram pelos interesses do povo. Eles se dedicaram a servir o próximo, a amar o próximo.
E eles se tornaram influentes, lembrados, referências. E aí vem a pergunta: como nós podemos ser influência nesse mundo se nosso olhar estiver apenas para a nossa conta bancária? Se o meu olhar está apenas para o meu trabalho, para as minhas conquistas pessoais, para os meus estudos, para as minhas buscas? Eu vejo às vezes muitos jovens que começam a ir para a faculdade e começam então a se preocupar em casar, em ter a sua vida. E aí sabe a primeira coisa que ele faz? Ele abandona as coisas da igreja. Ele abandona as prioridades do reino de Deus, porque agora ele tem outras prioridades. Eu lembro muito bem da minha juventude, aos 18 anos de idade, estudando no seminário, à noite, chegando em casa meia-noite, trabalhava durante o dia, para sustentar o seminário, andava numa liseira infeliz, 5 anos namorando com a Daniele, e ouvindo dos irmãos todo tempo: quando é que tu vai casar? Tu vai casar quando? Tu está demorando demais. Um salário mínimo eu ganhava. Como é que eu vou casar com um salário mínimo? Essas preocupações vinham à minha mente, claro. Eu fazendo um monte de coisa na igreja, servindo como professor, em ministérios. Mas, queridos, uma coisa: eu nunca abandonei e deixei a obra do Senhor. Eu nunca deixei a obra do Senhor porque eu estava indo para a faculdade, porque eu estava indo para o seminário, porque eu estava trabalhando, porque eu queria casar. Porque isso para mim sempre foi prioridade. Casei. Constituí família. Nós nunca passamos fome, nem necessidade, graças a Deus. Passamos por lutas, passamos. Foi difícil, foi. Passamos anos vivendo de aluguel, passamos. Tive que morar na casa da minha sogra por um tempo. Mas o Senhor nos abençoou, nos sustentou, estamos aí. Não é isso? Qual é a nossa prioridade, querido? Como nós vamos ser influência nesse mundo se nosso olhar estiver apenas para nós? Em 1 Coríntios 15, 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Você está correndo atrás de tantas coisas, acúmulos de coisas. Eu não estou aqui pregando, dizendo, irmãos, que trabalhar, cuidar de coisas que são do nosso interesse pessoal não seja importante. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou falando que existem outras prioridades. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é a principal prioridade. Não é isso? Buscai o quê? E qual é a primeira prioridade? A primeira é o reino de Deus ou não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. O problema é que nós estamos deixando o reino de Deus em segundo ou em terceiro plano. E aí eu estou correndo atrás das outras coisas, E aí, irmão, estou cansado, porque eu não consigo. Eu estou enfadado. Tem um salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. O reino de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. O argumento que mais ouvimos das pessoas é: não tenho tempo, minha vida está muito corrida.
Você já ouviu de alguém? Olha, eu não posso ir para o pequeno grupo porque a minha vida não tem tempo, está muito corrida. Olha, eu não posso lá servir no ministério porque eu não tenho tempo. Eu não posso ir ali fazer uma visita porque eu não tenho tempo. Eu estou muito corrido, atarefado. Eu tenho dito para alguns que a grande questão não é a ausência de tempo. Não é. E nunca será a ausência de tempo. E sim uma questão de prioridade. Porque quando eu deixo de praticar as ações do reino de Deus, isso deixa de ser uma prioridade para mim. Certa vez Jesus foi abordado por algumas pessoas que queriam segui-lo. Essas pessoas disseram assim: mestre, eu quero te servir, eu quero te seguir. Mas um disse assim: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Deixa eu ir primeiro fazer o enterro do meu pai, Senhor. Aí Jesus disse assim: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Você pode dizer: mas Jesus foi muito desumano, né? O rapaz queria apenas sepultar o seu pai, estar lá presente. Jesus quis mostrar para aquele discípulo que o reino de Deus, ele é a prioridade. Ele está acima de qualquer coisa, ou de qualquer necessidade que viemos ter. Ele diz aqui, claramente: deixe os mortos sepultar os seus mortos, vá, porém, e anuncie o reino de Deus. Porque anunciar o reino de Deus é a prioridade. É a nossa prioridade. Mas uma coisa é certa, queridos, nós não vamos influenciar ninguém sentados no sofá de casa, ou postando futilidades nas redes sociais. Não vamos. Sentadinhos lá, e agora a gente tem até o culto que é transmitido, né? E alguns irmãos acham que é melhor ficar em casa assistindo o culto no sofá do que vir ao culto, né? Às vezes eu entro na rede social, vejo lá a gente postando tanta coisa, futilidade. E eu vejo as redes sociais como um instrumento para influenciar. Pense num instrumento poderoso. Mas mesmo assim nós não utilizamos. Quero mostrar meu maiô, meu biquíni, cabelo novo, a sobrancelha, quero mostrar, não sei. Quero que as pessoas vejam isso. Legal. Mas não influencia. Não faz efeito. Para o reino de Deus, não. Eu gostaria de compartilhar nessa noite um exemplo bíblico. Uma mulher virtuosa, uma mulher poderosa, que foi capaz de influenciar através do seu servir, da maneira como ela servia o próximo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, do 36 ao 42. Atos capítulo 9, do 36 ao 42.
O texto bíblico diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Eu queria, antes de tudo, fazer uma outra pergunta. Quando você morrer, como você será lembrado? Você já parou para pensar nisso? Que é isso, pastor? Pensando em morte, quero morrer agora. De fato, ninguém quer. Mas eu queria provocar isso em vocês. Quando você morrer, como você será lembrado? Você já parou para pensar nisso? As pessoas sentirão a sua falta. Você deixará algum legado, algo para essas pessoas? A história de Tabita, ou Dorcas, é um enredo que mostra como a ação do servir ao próximo pode causar grande influência na vida das pessoas. Dorcas possuía algumas características notáveis, e eu queria aqui elencar algumas. A primeira, o texto diz que Dorcas era uma discípula de Jesus Cristo. Está bem aí, no texto que nós lemos. Antes mesmo, irmãos, de servirmos aos outros, nós precisamos ter um coração voltado ao nosso Deus, como servos dele. A Bíblia diz que Dorcas foi a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de discípula. Vejam a importância dessa mulher. Porque naquela época, a cultura daquela época, meus amados, a mulher era colocada de canto, de lado, não tinha tanto espaço, não tinha tanto valor, tanta importância. Mas Dorcas se tornou uma mulher tão relevante, tão importante naquela cidade, que ela era chamada de discípula de Jesus Cristo. Vejam só isso. O primeiro fator que levou Dorcas a se tornar influente estava em sua própria identidade. Ela era uma discípula de Jesus. Irmãos, o que é que um discípulo de Jesus faz? O que ele precisa fazer? Um discípulo de Jesus, ele precisa ser influente. Ele precisa influenciar, ser uma influência. Porque foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: ide para onde? Por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os. Jesus, ele preparou aqueles homens para serem influentes, para manter o seu legado, a sua imagem, os seus valores, seus ensinamentos. Um discípulo de Jesus, ele precisa influenciar.
E Dorcas era uma discípula de Jesus. Mas tem uma característica indispensável em um discípulo de Jesus, que o torna, que o identifica com ele. Em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz uma coisa muito interessante sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. Ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto que? Se vós amardes uns, o quê? Aos outros. Como é que se identifica um discípulo de Jesus? Como é que se identifica um discípulo de Jesus, meus queridos? Você acha que é através da maneira como ele ora? Somente isso? Você acha que se identifica um discípulo de Jesus pelo fato de ele andar com a Bíblia debaixo do braço e frequentar uma igreja? Você acha que isso se resume, identifica ele como um discípulo de Jesus? Ter anos de convertidos em uma igreja? Tocar, louvar, pregar, falar, evangelizar? O que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Que um discípulo de Jesus será identificado pela maneira que ele ama o seu próximo. Não é isso? Aí vem a pergunta, queridos. Será que nós temos amado o nosso próximo? Será que você tem sido um discípulo de Jesus identificado por esse amor ao próximo? Será que essa é a marca, a referência que você carrega na sua vida? Eu vou repetir novamente o versículo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Olha aí a condição que ele coloca. Se vós amardes uns aos outros. Um discípulo será identificado pela maneira como ele ama o outro. Não é pela maneira como ele adora, como ele ora, como ele prega. Somente. Paulo afirma lá em 1 Coríntios 13, que o camarada, o indivíduo, ele pode ter todos os dons. Falar em línguas, profetizar. Ele pode até jogar o corpo dele para ser queimado vivo. Mas se ele não tiver o quê? Ele será o quê? Nada. Eu nada serei. Por que o amor está em falta nos nossos dias? Por que o ser humano, por que nós, irmãos, temos nos tornado pedras de gelo? Quando eu falei no início que nós temos nos preocupado somente conosco, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A construção da nossa rotina diária, ela está em torno de nós. Eu não consigo dar um passo nos limites que cercam o meu vizinho, o meu amigo, colega de trabalho, na faculdade. Que espécie de discípulos nós somos? Discípulos que não amam?
que não se voltam para o seu próximo, para o nosso próximo. Na parábola do bom samaritano, quem é que serve de modelo de influência? Os religiosos? O levita, que era um adorador? Ou um pobre samaritano? Quem é a figura que Jesus diz ali? Esse aqui é um exemplo de influência. Quem é? Por que é o samaritano? Sabe por que é o samaritano? Porque o samaritano, ele amou o seu próximo. Ele parou completamente a sua rotina, o seu destino. Ele interrompeu algumas tarefas que ele tinha no dia a dia, simplesmente para cuidar e tratar daquele homem que estava caído. Ele investiu tempo, dinheiro, cuidou, tratou. E Jesus disse assim: esse é um exemplo. Muitas vezes, irmãos, nós somos como o levita e o escriba, com as nossas rotinas religiosas, indo ao culto, indo às atividades da igreja, mas pouco se importando com a vida dos outros, com os interesses dos outros, porque isso não é meu interesse. Eu preciso ser identificado como discípulo de Jesus, não apenas por frequentar uma igreja ou cumprir com as disciplinas espirituais. É o amor. Dorcas era uma discípula de Jesus Cristo. Outra característica de Dorcas, o texto diz que ela praticava as boas obras. Vejam que o amor de Dorcas, ele não era um amor teórico. O amor de Dorcas era prático. O texto diz que ela praticava as boas obras. Ou seja, ela transformava o conceito de amor em prática. Isso era evidenciado através das suas obras, das suas ações. Sabe o que Dorcas fazia? Ela fazia roupas para viúvas. É interessante olhar a cidade de Jope, que era uma cidade portuária. Jope era uma cidade portuária. E geralmente as cidades portuárias naquela época eram repletas de viúvas. Por quê? Porque a atividade ali daqueles homens era a pesca. E muitos homens pegavam seus barcos e iam para o mar trabalhar, pescar, só que muitos não voltavam. Um trabalho de risco. E aqueles homens morriam no mar. E aquelas mulheres ficavam desamparadas sem seus maridos. Dorcas, ela viveu e vivia para cuidar daquelas mulheres. E ela fazia roupas. Quando Pedro chega, e Dorcas lá no piso, no andar superior, aquelas mulheres mostravam as suas roupas. O trabalho de Dorcas. Elas choravam mostrando as roupas para Pedro, demonstrando ali o sentimento de falta, e também mostrando a importância daquela mulher para a vida delas. O texto não diz se Dorcas era mulher casada, mas muitos dizem que ela era também viúva. O texto não fala, mas alguns supõem que ela também era viúva.
e que ela se dedicava a cuidar daquelas mulheres. Dorcas vivenciava a verdadeira religião. Você sabe qual é a verdadeira religião? Você sabe qual é? Paulo diz qual é a verdadeira religião. Abra sua Bíblia em Tiago 1:27, para você saber qual é a verdadeira religião. Queridos, a religião que Deus aceita, Tiago 1:27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Às vezes eu vejo alguns irmãos empolgados com o ambiente de igreja, com a espiritualidade, mas não vejo tão empolgados em cuidar do próximo, em se dedicar ao próximo. A religião de Dorcas, meus amados, era cuidar das viúvas. Muitas vezes, quando falamos de ação social na igreja, se torna um pouco constrangedor. Porque muitas das vezes falamos para cobrar a igreja sobre está faltando algo na despensa, no armário da igreja. Tem alguém que está precisando, tem um irmão que está necessitando de um remédio, de uma cirurgia. E aí muitas vezes a gente está ali cobrando os irmãos, lembrando eles dessa necessidade de cuidar uns dos outros. Mas isso, irmão, não deveria acontecer. Não deveríamos cobrar os irmãos para a necessidade de praticar as boas obras, porque isso deveria estar em nosso DNA. Isso deveria estar comigo aqui, ó. É minha responsabilidade. Eu conheço uma irmã aqui dessa igreja. Eu posso falar porque eu convivo com ela. Essa irmã, ela não tem condição financeira, ela não é casada. Ela não tem um salário, para vocês terem uma ideia. Não tem um marido para cuidar. Mas eu nunca vi uma pessoa tão cheia da graça, tão farta, que é capaz de ajudar tantas pessoas. É impressionante o agir de Deus na vida daquela mulher. Ela não tem um trabalho, ela não tem um salário. Mas se ela se candidatasse na rua dela, ela era eleita. Porque é uma pessoa que cuida do próximo. Se tiver uma mulher grávida lá na rua, ela chega lá e diz: olha, eu vou cuidar, vou para o hospital, sem cobrar nada. Pega mendigos na rua, que vão passando ali na rua, ela leva para casa, dá banho, limpa, perfuma, alimenta. Toda noite ela alimenta um monte de cachorro na rua lá. E é incrível que ela não tem dinheiro para comprar as coisas lá para fazer a comida dos cachorros. Ela vai no mercado e as pessoas já sabem do trabalho que ela faz, as pessoas doam para ela o alimento. Toda noite ela faz isso. Aquela mulher é uma inspiração. Por quê? Porque ela se dedica a cuidar
dos outros. E é uma pessoa farta. Não reclama de nada. Não se queixa de nada. Anda feliz. Mora lá no Disseu, lá perto do Açaí. Vem de bicicleta para a igreja. Às vezes o irmão não tem um vale, não tem uma carona. Eu não vou para a igreja porque eu não tenho uma carona. Chega toda suadinha. Aí vem de bicicleta. Vem e volta. Sem reclamar de nada. Ação social, queridos, devia estar no nosso DNA. Nós não deveríamos cobrar ninguém sobre, porque é nossa responsabilidade, é sua. Só que nós esquecemos disso, negligenciamos. Porque o reino de Deus não tem se tornado uma prioridade para a gente. Não é. Você acha que o fato de você vir ao culto no domingo, você está dizendo assim, eu estou exercitando a minha prioridade do reino? Não. Não é. As prioridades do reino, elas estão presentes no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Ao levantar, ao ir no mercado, ao ir ao trabalho. Tudo ali envolve a sua vida e o reino de Deus. Dorcas dedicava seu tempo, seus esforços, seus recursos em favor do próximo. Eu queria encerrar falando dessa mulher, dizendo que também ela tinha uma outra característica, ela era uma pessoa influente. Uma das formas de identificar a sua influência é pela maneira que você é lembrado. Você sabia que é? Por exemplo, existem pessoas que já conviveram conosco e que nós não lembramos mais. Às vezes você peita com essa pessoa na rua, a pessoa fala contigo, tu nem lembra. Aí ela diz, olha, eu sou fulano, tu não lembra? Ah, sim. É igual em sala de aula, você se relaciona com um monte de gente, mas tem um lá que tanto faz como tanto fez. Não se torna muito lembrado pela turma. Com certeza essa pessoa passou pela sua vida e de alguma maneira ela não foi notada, não causou influência. Às vezes a gente diz um ditado, né? Não fede nem cheira. Porque é incrível, né? Essa associação. Às vezes existem alguns lugares aqui em Teresina que você passa por lá, você identifica pelo mau cheiro do lugar, né? Quando está chegando no carro, você sobe o vidro. Eita, aqui é um lugar... Aquele lugar é marcante, viu? Porque ali... Mas tem determinados lugares que não são notados. Não há nenhuma influência ou interferência. Será que nós queremos ser pessoas assim? Que passam despercebidas pelos outros? E que alguém encontra você um dia e não se lembra mais de você? Existem pessoas, irmãos, que são marcantes e que se tornam inesquecíveis. Dorcas se tornou tão influente que as pessoas não aceitaram o fato da sua morte. Aquelas mulheres não aceitaram o fato da sua morte, não sepultaram ela, porque elas acreditavam que Deus poderia fazer um milagre, restaurar, curar aquela mulher. Ela era uma pessoa tão boa que não merecia morrer naquele momento, porque ela viveu para tocar a vida das pessoas com seu amor. Ela tocava a vida das pessoas. Irmãos, isso é real, é verdadeiro.
Grave isso. Quem muito ama, muito será lembrado. Agora, quem pouco ama, pouco será lembrado. Um pai que ama um filho e que se dedica, que ama verdadeiramente aquele filho nunca vai abandonar aquele pai. Nunca. Jamais. Porque ele ama. O amor é a resposta, é a marca. Mas um pai que não se importa para os filhos, não ama o filho, não cuida, não está nem aí. Vai chegar um momento da vida que aquele filho não vai se importar para aquele pai. Vai se tornar uma pessoa esquecida, muitas vezes abandonada em asilos. Se você quer ser lembrado, ame. Se dedique em amar, em cuidar. Porque você vai ser lembrado. Mas se você não amar, você vai ser uma pessoa esquecida. A influência de Dorcas, ela foi além da vida. Vocês sabiam que Dorcas influenciou muito mais pessoas na sua morte do que em vida? Ela conseguiu influenciar mais pessoas em sua morte do que em vida. Atos 9, 42 diz que aquele fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Em vida, Dorcas era conhecida apenas pelas viúvas, pelas pessoas que ela ajudava. Mas através da sua morte, a Bíblia diz que toda aquela cidade passou a conhecer a história de Dorcas. Toda a cidade. E através da sua morte, o nome de Jesus foi propagado. Isso, sabe o que é isso, gente? Isso é influência. Isso é influência. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos parar para pensar. O que eu tenho feito para influenciar a vida das pessoas? Você quer uma dica? Passe a amar essas pessoas. Ame-as. Se desprenda. Amor não só de palavras. O texto diz que ela amava de forma prática. Amor prático. A igreja do Senhor Jesus só vai conseguir influenciar se ela tiver a capacidade de amar. Porque sem o amor, ela não vai ser influente. Eu queria que a gente cantasse novamente essa canção, que diz assim: esse é o meu querer. Qual é o teu querer? O que você quer? Você pode dizer assim: Senhor, esse não tem sido o meu querer. Porque eu tenho percebido que a minha vontade, ela está muito voltada e centrada em mim. Então esse não é o meu querer. O meu querer é fazer a tua vontade. Se você quer que o seu querer seja fazer a vontade do Senhor, bora cantar essa canção e declarar de novo isso, de todo o coração.